Olá meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Estudos em Bíblia Hebraica e Judaísmo. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Messias divino dentro do contexto judaico. Esse assunto que é um assunto um tanto polêmico, porque geralmente quando se aborda esse assunto, as pessoas que o abordam negam a divindade do Messias dentro do judaísmo, negam que o judaísmo tinha algum tipo de perspectiva a respeito do Messias. Num sentido divino. Então hoje eu quero abordar com vocês esse tema e mostrar para vocês que não é bem assim. Bom, eu devo lembrar inicialmente que o judaísmo da época dos apóstolos, o judaísmo do período do Segundo Templo, ele é um judaísmo que ele tinha muitas ideias. Ok? E o próprio texto que eu quero ler agora de início com vocês, eu quero ler um texto com vocês desse livro aqui do Michael Brown, tá certo? Esse livro aqui. Eu quero ler um texto com ele com vocês que vocês vão acompanhar aí na tela comigo, tá certo? Que é um texto para introduzir o nosso tema de hoje. Aqui o Michael Brown diz assim: por um lado, o judaísmo nunca teve um conjunto de crenças único, oficial e universalmente aceito sobre o Messias. Por outro, é verdade que o conceito de um Messias divino não é ensinado de forma inequívoca no pensamento judaico. Não obstante, nossas tradições descrevem com bastante frequência um Messias altamente exaltado e pré-existente, levando muitos eruditos judeus a falar com base nessas mesmas tradições sobre uma natureza semidivina ou quase divina do Messias. Mais importante ainda, o próprio Taná fala sobre a natureza divina do Messias, e esse deve por si só deveria ser motivo para nós judeus acreditarmos. Então veja, é interessante porque nesse texto, né, o Brown ele diz aí que o judaísmo nunca teve um conjunto de crenças a respeito do Messias fixado e inequívoco, e isso é verdade, e o judaísmo nunca desenvolveu também podemos dizer assim, uma doutrina a respeito da divindade do Messias, e isso é verdade. Todavia, isso não nega o fato de haver algumas interpretações dentro da tradição judaica que dão margem para um Messias divino, ok? E é nesse sentido que nós vamos trabalhar. Nesse sentido de que dentro do judaísmo existia uma polêmica a respeito do Messias e várias perspectivas, uma história que pode nos deixar claro isso é a do Rav Hai Gaon, que é um rabino que viveu no 10º século. Este rabino ali da comunidade babilônica, os judeus que viviam em Babilônia no 10º século, eles pedem para o Rav Gaon escrever a eles, detalhar a eles, explicar a eles como eles deveriam acreditar sobre o Messias. Veja, isso se dá no 10º século, praticamente 800 anos após a Mishnah ter sido compilada, aí uns 400 a 500 anos após o Talmud estar fechado. E assim mesmo ainda havia essa discussão, ou seja, não havia para eles algo claro sobre o Messias, sendo que esses tinham acesso ao Talmud babilônico e tudo mais, como alguns textos que nós leremos do Talmud babilônico aqui neste vídeo. Então veja, queridos, esse tema é um tema bem interessante, é um tema assim que vale a pena ser estudado. Por exemplo, esse Midrash que eu vou ler agora com vocês, eu quero ler um Midrash sobre Isaías. Nós leremos um Midrash sobre Isaías 52, verso 13, e você acompanhará aí na tela. O Midrash diz assim: quem és tu, ó grande montanha? Esse trecho se refere ao rei Messias. E por que ele é chamado de grande montanha? Porquanto é maior do que os patriarcas. Como foi dito, meu servo será levantado, erguido e grandemente exaltado. Ele será mais elevado do que Abraão, o qual disse:
levando minha mão ao seio, e grandemente exaltado acima dos anjos ministradores, acerca dos quais está escrito: suas obras eram exaltadas e assombrosas. Então olha só que interessante, aí nesse Midrash que você acompanha, fala do Messias exaltado. É um Midrash feito em cima ali de Isaías 52, verso 13, e ali eles falam de um Messias exaltado. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo, de um vídeo que eu gravei sobre esse verso aí de Isaías, onde eu demonstro a divindade do Messias aí nesse texto de Isaías. E antes que algum dos meus irmãos judeus que está acompanhando esse material aqui, argumente que ali está falando do povo de Israel, tudo bem, você pode argumentar, mas não se pode negar, por exemplo, que esse Midrash aqui, que é um Midrash muito antigo, aplica a Isaías 52:13 ao Messias. Então há judeus, há rabinos da antiguidade, sábios judeus que discordam disso e aplicam o texto ao Messias. E como eu demonstro no vídeo, é através do hebraico bíblico. O Messias era divino, então acesse o link para você ter um pouco mais de detalhes sobre isso. Bem, um texto que eu quero avaliar com vocês e comentando dentro da perspectiva judaica aí a respeito dele é Daniel capítulo 7. Então eu queria convidar você, meu amigo e minha amiga, a abrir a Bíblia de vocês em Daniel capítulo 7. Abra sua Bíblia em Daniel 7. É um texto assim bem interessante, que deve ser levado em conta e nós vamos examinar. Infelizmente nós não vamos ter tempo de examinar muitos textos, porque senão o vídeo ficaria muito extenso, tá certo? Mas eu vou ler, então acompanhe comigo na tela Daniel capítulo 7, 9 e 10, quando diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. E aí continua falando, né, que miríades e miríades estavam diante do trono, e etc. É interessante, se nós pegarmos aqui o verso 13 e 14, diz assim: eu estava olhando nas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e a glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino reinará. Interessante que aqui é dado para o Filho do Homem o domínio, né? É dado a glória a ele, o reino e todas as nações, né? Ou seja, o servem. Então esse Filho do Homem aquele é digno de glória, todas as nações servem a ele, e etc. O que nós podemos saber deste texto à luz da tradição judaica? Veja, eu quero ler um texto do Talmud babilônico com você nesse momento, que é de Hagigá, tá? Do Tratado de Hagigá 14a, tá certo? Esse texto está falando acerca do Rabino Akiva, que é um rabino muito importante para o judaísmo antigo, e diz assim: um verso da escritura declara: o seu trono eram chamas ardentes, se referindo a Daniel 9, como você vê aí. Mas em outros lugares está escrito: até os tronos eram lugares. E até os tronos tinham lugares. E um que era o ancião de dias se assentava. Aí diz assim na sequência: não há problema, um é para ele, o outro para Davi, a saber, o Messias. De acordo com o que foi ensinado sobre a autoridade tanaíta, um é para ele, o outro para Davi, a saber, o Messias. As palavras de Akiva. Então é interessante porque Akiva, quando ele comentava esse texto aqui de Daniel 7, quando ele fala dos tronos, Akiva ele entendia que um dos tronos era para o Messias e outro para o Eterno, o Ancião de Dias. Então, veja,
o filho do homem, então, aqui em Daniel 7, seria o Messias. E o Messias, ele era digno de glória, ele deveria ser exaltado, e todas as nações ali, então, serviriam a ele. Interessante, neste livro aí que você vê na tela, do John Collis, O Cetro e a Estrela, esse livro que é um livro fantástico, eu recomendo você que leia. Na página 190, nessa citação que você acompanha comigo, John Collis ele está falando sobre Daniel 7 aí, nas duas citações que nós leremos. Ele diz assim: a noção de um Messias que era, em certo sentido divino, tinha suas raízes no judaísmo, na interpretação de passagens como o Salmo 2 e Daniel 7, em um apocalíptico contexto. Isso não é isso não é negar a grande diferença entre um texto como aí ele está citando um manuscrito do Mar Morto, né, um manuscrito do Mar Morto que é 4Q 246 e a posterior compreensão cristã divina. Então é interessante que o John Collis, fazendo essa análise, ele percebe aqui essa questão aí, esse contexto de um Messias, né, até certo ponto divino. É interessante que alguns eruditos judeus, estudando esses textos, eles chegam a falar de um Messias semidivino ou quase divino. É bem interessante isso. Então esses textos, de fato, eles apontam para o Messias divino. E é interessante essa outra citação do John Collis, na página 191, que ele diz assim: o texto Filho de Deus, de Qumran, sugere que Daniel 7 foi entendido como uma referência ao Messias davídico desde o início. Tal interpretação também se reflete na famosa exposição do Rabino Akiva sobre tronos em Daniel 7, ou seja, aquela citação que eu citei agora há pouco, como um para ele, né? um para Deus e um para Davi, para o Messias davídico. Então é interessante que o próprio John Collis, na pesquisa dele aí sobre o Messias dentro dos manuscritos do Mar Morto e na tradição judaica antiga, ele vê dentro dos documentos, e ele faz essa referência a esses documentos, que o texto de Daniel 7, quando se fala do Filho de Deus ou do Filho do Homem, ele sugere aqui então um Messias davídico. E aí ele faz alusão ao texto de Akiva, o texto que eu li anteriormente, que um trono era para o Eterno e o outro para o Messias. De forma que o Messias seria exaltado, o Messias seria glorificado. Então, irmãos e amigos, com base nesses textos, nesse breve estudo, eu posso gravar um estudo depois um pouco mais extensivo sobre isso, inclusive sobre o Salmo 2. Então, bem percebido, que dentro do judaísmo, de fato, existia a ideia de um Messias exaltado, de um Messias glorioso e, podemos dizer, divino. Alguns intérpretes falaram de um Messias semidivino, outros não, mas havia essa perspectiva. Por que se nega a divindade do Messias hoje? Em grande parte é por conta de um dos princípios do Rambam, né, de Moshe Maimônides, onde ele fala ali que o Messias que Deus não encarna e etc. Ou seja, o Messias não poderia ser divino. Tenta-se também se negar a chamada trindade ou triunidade divina, enfim, como você bem preferir. Mas, por exemplo, o próprio Rabino Benjamin Blesh, que escreveu o guia mais completo do judaísmo, na página 9, o Rabino Benjamin Blesh, ele mesmo diz que a doutrina da trindade ela não é uma doutrina antibíblica. E parece que quando nós analisamos os textos judaicos antigos, existe essa ideia de um Messias divino, ainda que não seja exatamente como o Novo Testamento vai desenvolver mais tarde e como os cristãos, os seguidores de Yeshua e mais tarde que vão se tornar os cristãos, vão formar o cristianismo mais tarde,
entenderam porque essa crença foi amadurecida dentro de um contexto, então, da seita do caminho e dos seguidores de Jesus mais tarde, que formaram o cristianismo. Então, assim, essa crença ela foi amadurecida até o ponto, então, que podemos dizer que hoje, dentro do cristianismo, se tem uma crença ortodoxa a respeito de Jesus como um Messias divino. Porém, essa ideia ela tem a sua raiz no judaísmo, como a primeira citação do John Collis, quando eu citei aqui a citação que diz: a noção de um Messias que era, em certo sentido, divino, tinha suas raízes no judaísmo. Então, quando o John Collis ele escreve essa obra e ele vai examinar os documentos antigos judaicos, ele vê que essa ideia de um Messias divino ela nasce dentro do judaísmo. Ainda que, como eu falei, essa ideia vai se tornar mais madura nos seguidores de Yeshua mais tarde. Bom, queridos, eu queria finalizar falando um pouco sobre a questão do Rebbe de Lubavitch. Porque, veja, muitos judeus negam a divindade de Yeshua, não aceitam Yeshua, Jesus Cristo, como seu Messias. Mas veja, é interessante que muitos desses judeus racídicos, né, que são seguidores do Rebbe, eles chegaram a considerar o Rebbe como seu Messias. Eles consideram o Rebbe como seu Messias. E como se não bastasse considerar o Rebbe como seu Messias, eles consideram o Rebbe o próprio Criador do mundo. É interessante que os mesmos que consideram o Rebbe como divino, como Messias, eles negam que Yeshua deveria ser divino, poderia ser divino. Então me parece que quando nós falamos de um Messias divino, muitos dos argumentos que são desenvolvidos para rebater os cristãos, eles são mais argumentos apologéticos, eles têm um viés de combater o cristianismo, de combater uma ideia cristã por tudo que aconteceu na história, Então, nós precisamos parar um pouco, refletir, voltar no passado, nos primórdios do judaísmo, analisar o que se dizia a respeito do Messias e perceber como que essa crença amadureceu até chegar nos dias de hoje. Esse era um pouco do que eu queria compartilhar com vocês. Vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Lahitraot e até a próxima.